Bom dia. Vamos dar início aqui ao vídeo anterior ao jogo de quarta de final da seleção brasileira contra a seleção da Bélgica. É importante esse vídeo. Eu peço que os treinadores da seleção brasileira levem em consideração e possam acompanhar não só o Tite, como Kleber Xavier e Silvinho e Kleber Xavier e o Tite possam analisar essas informações, porque que negócio, sucesso, as vitórias no esporte coletivo nunca vem individualmente, tem a contribuição de um e de outros. Então, isso é importante. Eu estou aqui fazendo esse vídeo, como eu fiz temporada passada para o Paris Saint-Germain, vou fazer essa nova temporada que vai começar logo após a Copa do Mundo. E nós temos muitas informações, porque durante um ano eu acompanhei todos os títulos, eu pedi que fosse conquistado todos os títulos e a gente conseguiu no Paris Saint-Germain. Antes dos jogos, eu mandava as informações técnicas e táticas sobre os adversários, sobre como a equipe tinha que jogar, e o Paris Saint-Germain conseguia chegar nos objetivos e ganhar a maioria dos jogos. E ganhou 4 títulos. A seleção brasileira, eu estou fazendo um vídeo para a seleção brasileira, antes dos jogos, como esse aqui que eu vou fazer, quarta de final, muito importante, atenção jogadores, atenção comissão técnica, atenção CBF, atenção familiares de jogadores, empresários, irmãos, familiares, em geral, amigos dos jogadores, façam eles ver esse vídeo, certo? Muito importante para saber detalhes sobre a Bélgica, sobre como joga o adversário, sobre como a seleção brasileira tem que jogar, inclusive, eu queria até uma... Não é anedota não, mas uma imagem. Vou passar a mensagem até por imagem aqui para tentar fazer com que a seleção possa assimilar essas informações técnicas e táticas da melhor maneira. Então é o seguinte, nós temos muito trabalho, é um jogo muito importante. A Copa do Mundo começa agora, são 3 jogos. 3 jogos a gente é campeão. Então, nesses 3 jogos, temos que ser 100% e o máximo. Melhores do que já fomos até hoje, até agora. Nas eliminatórias, na preparação, nos primeiros jogos de grupo, na oitava de final, temos que continuar a progressão. A seleção está progredindo, está evoluindo. Mas nós temos um problema, como o adversário também tem problema, e a gente tem que manter a seleção dentro da Copa do Mundo, ganhando esse jogo eliminatório importante contra uma equipe muito boa, que é a Bélgica. Então, é importante esse vídeo, por favor, valorizem, divulguem, mostre para os jogadores, mostre para os familiares dos jogadores, mostre para os empresários dos jogadores, mostre para a comissão técnica, certo? Comissão técnica, mostre para eles, certo? Silvinho, Tite, certo? Beleza? Eu peço aqui muita atenção, que pode servir de contribuição, Kleber Xavier pode servir de contribuição para a seleção brasileira. Se ajudar, ótimo, é o Brasil, certo? Vamos começar aqui, antes de tudo, definir alguma coisa aqui importante sobre, um pouquinho só, sobre política. Por exemplo, você pensa que a OTAN é só área militar. Não. A OTAN, ela é área comercial, ela é área financeira. E como a Europa tem conquistado os 3 últimos campeonatos do mundo, de Copa do Mundo, nós podemos citar que o futebol também entrou dentro do circuito da OTAN, certo? Por isso que os jogadores latino-americanos e dos outros centros, que quando demonstram talento há 18 anos, já estão indo para a Europa.
Essa é a fórmula deles neutralizar nossos futuros campeões, certo? Então, preste atenção que a OTAN não é só militar, é comercial, é financeira e é também o futebol agora. Futebol, a OTAN defende a Europa, certo? E a Europa, campeã do mundo, a OTAN está aí por cima da carne seca, certo? E o Brasil, os outros continentes, sofrem com isso. Porque o futebol não é só futebol, ele tem algo a mais também, que interfere política, enfim, alegria do povo e outros movimentos culturais e sociais que possam derivar e influenciar, ser influenciado através do futebol. Então, vamos lá. Depois desse estudo, eu sou filho de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, posso falar sobre o assunto. Conheço muito bem o que aconteceu nas guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra, sou filho de ex-combatente, certo? Então, sei muito bem como a OTAN funciona. Agora vamos falar a respeito da Bélgica. Eu, como conselheiro técnico do Paris Saint-Germain, fazendo vídeo em francês para o Paris Saint-Germain, eu tive que estudar o futebol belga, já que o Paris Saint-Germain jogou a Liga de Campeões contra um clube belga, Anderlecht. E aí eu tive que procurar informação, acompanhar o futebol belga, que eu estou acompanhando há mais de um ano. Eu posso até citar um jogador do futebol belga, da seleção belga, que eu quero que vá jogar no Paris Saint-Germain, De Bruyne, meio campo. De Bruyne, meio campo, ele tem que ser contratado por Nasser Al-Khelaifi, que é o presidente do Paris Saint-Germain. Então, já estou mandando aqui, em brasileiro, pode dar um toque aí para o Paris Saint-Germain, tá certo? Então, vamos lá. Então, a informação sobre a Bélgica. Primeiro, sobre a atitude do jogador belga. A Bélgica, alguns anos atrás, tinha muita violência no futebol. Era jogador quebrando perna de jogador e tudo mais. Jogadores defensores, né? O defensor chegava junto, dava porrada, batia na mão, quebrava a perna do cara. Realmente era muito triste o futebol belga, principalmente a área defensiva, era muita porrada e porrada fatal, mesmo, quebrando perna. Então, de um tempo para cá, houve um respeito maior e os defensores belgas acharam muito, a imprensa belga e o povo belga rejeitou essa atitude de violência no futebol e nós conseguimos ver hoje o futebol belga, os zagueiros não dão porrada. Os zagueiros não dão porrada, os zagueiros não quebram a perna do adversário, os zagueiros jogam na bola. Então, o Anderlecht, ele fez assim, contra o Paris Saint-Germain. Então, há um problema no futebol mundial hoje, que os investimentos dos clubes é nos atacantes. Os atacantes, os clubes investem dinheiro, compram a peso de ouro. Tá certo? A peso de ouro, os clubes estão comprando um atacante. E não estão investindo dinheiro em defensores. Tá certo? Então, essa posição de defensor não está sendo valorizada no mundo, no futebol mundial na atualidade. E o grande comprador, que é o futebol europeu. O europeu não está comprando os clubes, jogadores defensores, está investindo mais dinheiro em comprar jogadores atacantes. Então, essa influência dos compradores comprando os clubes europeus de primeiro mundo, comprando os jogadores atacantes, meias atacantes, então está empobrecendo e enfraquecendo o lado defensivo, né, do investimento desses clubes europeus. Então, o que acontece? Hoje, você vê o futebol mundial está muito ofensivo. E o lado defensivo, há uma queda muito grande a nível da qualidade do jogador defensivo. E não há valorização do jogador defensivo, tá certo? Dos zagueiros, dos laterais, enfim. Então, o que acontece? Os atacantes são mais valorizados. E o que acontece com a Bélgica? A Bélgica está nessa vertente, está seguindo esse ritmo, está acompanhando essa tendência mundial, que é valorizar os atacantes. Então, a Bélgica tem excelentes atacantes, que não jogam no futebol belga, joga no futebol estrangeiro, joga, por exemplo,
joga na Inglaterra, joga na Alemanha, enfim, eles estão jogando em outros centros, é muito mais evoluído e com mais poder aquisitivo de compra do que o futebol belga, enfraquecendo o futebol belga, que está uma porcaria a nível de nível. O nível nacional do futebol na Bélgica, ele está equivalendo a segunda, talvez terceira divisão da França, certo? Nível da França. Agora, nível do Brasil seria uma segunda divisão fraca do Brasil, certo? O nível da Bélgica está muito fraco a nível da primeira divisão, porque os melhores jogadores estão no exterior, jogando em outros centros do futebol na Europa, certo? Então, os jogadores importantes da seleção da Bélgica não jogam na Bélgica, jogam em outros centros da Europa, principalmente da Inglaterra. Então, vamos lá, isso é importante para vocês, da seleção brasileira. A valorização dos atacantes e do futebol ofensivo faz com que a Bélgica tenha um setor defensivo muito fraco. Os jogadores não dão porrada, não chegam junto. Então, há espaço entre os jogadores, entre lateral, entre zagueiro, entre o zagueiro, entre o outro lateral, entendeu? O meio-campo defensivo da Bélgica, ele só valoriza o tamanho, tá certo? Não realmente o lado defensivo do jogador, certo? Se tem qualidades humanas para ser o meio-campo defensivo. Então, o que acontece? Não existe praticamente um meio-campo defensivo eficiente na Bélgica. Tem um jogador alto que eles colocam lá, tipo zagueiro, mas não é realmente um poder de marcação. Então, para simplificar, a Bélgica não tem poder de marcação. A Bélgica não sabe marcar. A Bélgica ataca, constrói, produz, arma jogada, é ofensiva, mas não defensiva. Ela não sabe marcar, ela não sabe, não tem um meio-campo protegendo a defesa é aberta. Então, a seleção brasileira vai entrar na defesa da Bélgica como uma faca que entra num pedaço de manteiga. Presta atenção, os atacantes da seleção brasileira. Os atacantes da seleção brasileira têm que entrar dentro da defesa da Bélgica como uma faca que corta um pedaço de manteiga. Não há resistência, há fragilidade em todos os setores da defesa da Bélgica. Então, Neymar, Firmino como centroavante, certo? William e também Coutinho, os quatro têm que entrar na defesa da Bélgica como uma faca que corta, que entra num pedaço de manteiga. Você está entendendo? A nível figurado, o que eu estou dando um exemplo, certo? Eles são altos, grandes e lentos. Os defensores da Bélgica, a Bélgica investe muito em jogadores de futebol altos. Inclusive no ataque tem muita bola alta. Então eles vão explorar muito esse jogo aéreo contra a seleção brasileira. Então preste atenção, Alisson. A minha opinião seria Ederson como goleiro, que joga na Inglaterra e sai do gol e corta as bolas. O Alisson não sai do gol. Esse é um problema dele, é um problema do goleiro brasileiro, que não é dessa escola de sair do gol. O goleiro na Europa sai do gol, o goleiro no Brasil não sai do gol. Então, atenção às bolas cruzadas na nossa área. A Bélgica tem jogadores altos que cabeceiam bem. O jogo aéreo é um jogo que, inclusive, jogadores da Bélgica jogam no futebol inglês, da onde o Ederson, por aí, que eu toda hora falo que tinha que ser o goleiro da seleção, e é escalado o Alisson. Então, nessa hora, eu estaria tranquilo no jogo contra a Bélgica, jogando o Ederson. Mas o treinador é o Tite, mas está certo, escolheram o Alisson, e eu acho que nós vamos ter problema com relação ao nosso goleiro nos cruzamentos. Então, vamos lá. Então, vamos continuar. A defesa da Bélgica, eles são altos. Quando o zagueiro é muito alto, o centro de gravidade do corpo ele fica muito elevado com relação ao chão. Então, o jogador mais baixo, que são o nosso ataque brasileiro, Firmino, por exemplo, Neymar, por exemplo, William, por exemplo, Coutinho, eles têm um centro gravitacional do corpo mais baixo, eles são menores. Então, eles são mais rápidos na penetração dentro da área.
eles serão mais rápidos na reação psicomotora, quer dizer, inteligência e execução da ação no drible, eles vão ser mais rápidos do que os zagueiros da Bélgica. Então, por isso que eu digo que a seleção brasileira, nossos 4 atacantes, tá certo? Os 2, Neymar e Firmino, e os 2 meias atacantes, Coutinho e também William, irão entrar na defesa da Bélgica na velocidade como uma faca que entra no pedaço de manteiga, tá certo? Essa é a tática para esses 3 jogos. Inclusive, a Suécia pode ser um dos finalistas da Copa do Mundo. Na minha opinião, vai ser um dos finalistas da Copa do Mundo. E a Suécia é também o mesmo padrão da atual Bélgica, jogadores altos. Jogadores altos, que jogam muito na bola aérea e tem o centro gravitacional do corpo muito alto com relação ao chão, e os nossos jogadores podem passar rapidamente em velocidade. Através do drible, em velocidade, pode passar esses jogadores numa jogada dentro da área, onde eles não podem derrubar o jogador brasileiro, senão será pênalti, tá certo? Atenção, Neymar, pode acontecer pênalti favorável ao Brasil, muita falta do lado de fora da área, treinamento de pênalti, treinamento de falta, é o que eu peço à seleção brasileira para esse jogo contra a Bélgica. Treinamento antes na semana, vamos treinar bater falta, vamos treinar bater pênalti, porque essa é uma situação que pode acontecer, tá certo? Também até na prorrogação pode acontecer do pênalti, certo? Então temos que estar treinado. Mas durante o jogo pode acontecer pênalti sim, numa penetração de Neymar, Firmino, Coutinho ou William, tá certo? Então tenho certeza que os jogadores altos da defesa da Bélgica têm esse problema de lentidão. Quanto mais alto o jogador, mais lento. Então, mais baixo, mais rápido, porque o centro gravitacional do corpo é mais próximo ao chão, dá mais equilíbrio. O drible, o centro gravitacional do corpo, estando mais próximo ao chão, dá mais equilíbrio ao jogador com as 2 pernas, ele passar driblando em velocidade um jogador adversário que é mais alto, que tem um campo gravitacional maior e que precisa, que é mais lento nos seus movimentos. Por isso, atenção, por isso que o campo de basquete, com jogadores de 1,90 m e 2 metros, a quadra de basquete é pequena. A quadra de basquete é pequena porque, se fosse maior, os jogadores de basquete teriam mais problemas, tá certo? De velocidade, de recomposição de defesa e de ataque, tá certo? Seria mais aberto defesa e ataque com relação ao basquete. Por isso que o basquete, a quadra é pequena por essa razão, porque os jogadores são altos. Tá certo? Por isso que precisa ser analisado muito bem esse fato dos jogadores da Bélgica serem altos. Esse é um defeito no futebol. Os maiores jogadores de futebol do mundo são jogadores que têm a estatura mediana a baixa. Tá certo? Então não adianta, por causa do centro de gravidade, o centro de gravidade do corpo, tá certo? É ser mais rápido e ter mais equilíbrio na hora do drible, na hora de chutar o gol e nas ações e na habilidade técnica. Tá certo? Então tá aí definido para você a tática nesses 3 últimos jogos desses 4 jogadores: Neymar, Firmino, William e Coutinho. É a tática da faca, a faca que entra no pedaço de manteiga, tá certo? A faca que entra no pedaço de manteiga. Tem que ser cortante no sentido de cortar a defesa, de penetração na defesa, que não vai ter resistência. Se um zagueiro se opor, ele vai fazer pênalti. E pênalti, gol do Brasil, Neymar está aí, batendo forte a 1 metro da baliza. A tática da faca entrando no pedaço de manteiga, tá certo? É assim que a seleção brasileira tem que ser, certo? O pedaço de manteiga é maior que a faca, mas não resiste a ela. A faca atravessa e corta o pedaço de manteiga, tá certo? Entendeu? Beleza? Bom, então espero que os atacantes da seleção brasileira e a seleção brasileira possam entender que a Bélgica tem um ataque maravilhoso, tem uma pressão no meio-campo ofensivo. De Bruyne e outros jogadores do meio-campo ali ofensivo da Bélgica são jogadores ofensivos, muito bons na armação da jogada de ataque, mas na marcação eles são fracos. A Bélgica não sabe marcar, a Bélgica não marca bem, certo? A Bélgica não dá porrada, a Bélgica não chega junto, e há espaço
entre os zagueiros da Bélgica, certo? Vocês entenderam, tá bom? Esse é defeito que durante a Champions League o Anderlecht demonstrou e essa seleção da Bélgica também demonstra. Vamos falar com relação ao goleiro Courtois. O goleiro Courtois, ele sofre o mesmo problema que eu estou falando para vocês aqui, do fato de ser muito alto para jogar futebol. Então, o que acontece? Bola chutada no canto, no ângulo inferior, Courtois chega atrasado. A bola é gol. Se chutar no canto direito ou no canto esquerdo do Courtois, goleiro da Bélgica, vai entrar, a bola vai entrar, porque ele é muito alto, ele para baixar e na bola demora porque é o mergulho que ele tem que dar ao chão. Então, Courtois toma gols rasteiros. Então, vou explicar para vocês. Courtois, o goleiro da Bélgica, toma gols facilmente em bola rasteira, bolas no chão, bolas nesse canto, certo? Jogadores brasileiros chutem bola rasteira no gol da Bélgica, chutem nos cantos, no ângulo, aqui, ó, no pé da baliza, no lado direito, no pé da baliza, no lado esquerdo, certo? Chutando nos cantos, certo? Então, o goleiro, ele é muito alto, ele consegue tirar muitas bolas nos cruzamentos, bolas aéreas, certo? Mas embaixo ele não consegue, ele chega atrasado. Então, e a bola acontece de entrar e fazer gol contra a Bélgica. Então, esse é o segredo da seleção brasileira. Chutar rasteiro, chutar no canto e chutar com força. Se chutar devagar, ele vai chegar, qualquer goleiro alto chega. Mas se chutar forte, ele chega atrasado. Nas faltas, bater colocado no ângulo, certo? Se ele se colocar na direita, na falta, bate no ângulo, nesse ângulo aqui, certo? Beleza? Se ele colocar aqui, bota a baliza aqui, né? Bota os jogadores da Bélgica aqui, certo? E ele se coloca do outro lado, pode buscar esse ângulo que ele não vai dar tempo para ele pegar, certo? Se ele se coloca desse lado e coloca aqui a barreira, os jogadores aqui desse lado, o jogador da seleção brasileira tem que colocar a bola nesse ângulo. Se o goleiro coloca aqui, coloca a bola nesse ângulo. Tá certo? Essa é a ação que deve fazer os jogadores da seleção brasileira na falta contra a Bélgica. Bater no canto contrário que está o goleiro no ângulo, para ele não pegar. Tá certo? Buscar os ângulos. Então, precisa de treinamento. Atenção Xavier, atenção Silvinho, atenção Tite. Treinamento dos jogadores atacantes da seleção brasileira, colocando nesses ângulos, colocando a bola nesses ângulos. Nesses 3 últimos jogos da Copa do Mundo, é muito importante a seleção brasileira chutar nos ângulos. Atenção Neymar, Firmino, atenção William, atenção Coutinho, chutar nesses 4 ângulos, sempre colocado. Como você não chutar para fora? É só você buscar o interior da baliza. Você tem que buscar visar esse interior da baliza. O pau da baliza está aqui, certo? O pau da baliza. Então, busca aqui, ó, interior do pau da baliza, tá certo? Se a bola pegar efeito e sair um pouquinho, ela vai bater na baliza e vai entrar. Então, buscando sempre aqui, ó, o interior da baliza, a parte de dentro da baliza, tá certo? Da trave, certo? Então, mirar, não o canto assim, mirar por mirar, mas mirar o interior do canto da baliza. Esse lado aqui, ó, interno da baliza. Mirar o lado interno da baliza na hora que chutar para gol. Então, o chute a gol tem que ser calibrado, o chute a gol tem que ser treinado. Atenção, Tite, Xavier e Silvinho, vamos treinar os atacantes a colocar a bola na parte interna da trave, tá certo? Beleza? Da trave, buscando a parte interna no ângulo superior e o ângulo inferior. A partir de agora, esses 3 jogos, os 3 goleiros que nós vamos enfrentar pela frente são bons goleiros. Então, as ocasiões serão raras, serão únicas e tem que ser muito valorizada a finalização. Gol, 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 chute colocado, chute com força, potência e qualidade.
como diz na música que eu falo sempre, potência e qualidade, você vai ter que ter potência e qualidade no chute ao gol nesse momento, tá certo? Quarta de final e semifinal e na final no título, tá certo? Courtois, muita bola rasteira, chutando rasteiro no canto e o goleiro da Bélgica não vai conseguir pegar, tá certo? A defesa da Bélgica é muito fraca no sentido da marcação e do combate. Então, rapidez na penetração, o William muito rápido, beleza. Coutinho também, rapidez na penetração, tá certo? Firmino e Neymar também que está pegando o seu ritmo, rapidez na penetração dentro da área adversária. Principalmente aqui, ó, presta atenção aqui, ó, essa área aqui é a área de penetração, tá certo? Dessa linha, da linha da intermediária da Bélgica para o gol, essa aqui, ó, intermediária para o gol, tá certo? Essa intermediária para o gol, né? É preciso, aqui, ó, daqui, ó, por exemplo, você está aqui, ó, tá certo? Aqui atacando o gol, atacando o gol, é preciso ter muita rapidez, certo? Porque se houver uma falta aqui na entrada, na frente da área, uma falta na frente da área, é falta importante. E se tiver entrar dentro da área, é pênalti, tá certo? Então, essa linha aqui divide o campo da Bélgica, aqui está o gol da Bélgica do meio campo, certo? Da partida. Então, essa linha aqui, ó, certo? Daqui para a direção ao gol, a seleção brasileira precisa ter velocidade. Velocidade como uma faca que entra no pedaço de manteiga. Penetração forte, porque se for derrubado é falta na frente da área. Se for derrubado dentro da área, é pênalti. Então, exatamente, dessa linha para a área é a linha de defesa Neymar, tá certo? A linha de defesa Neymar é daqui até o gol, tá certo? A linha de gol, essa linha aqui, ó, certo? Qualquer falta nessa linha aqui, dentro da terceira parte do campo, certo? Nessa linha, é perigosa, favorável ao Brasil. Então, dentro dessa área, o jogador brasileiro precisa exercer, nesses 3 últimos jogos, a tática da faca entrando na manteiga, a faca cortando a manteiga. A manteiga não tem resistência, tá certo? A faca é contundente, é penetrante. Então, a faca cortando a manteiga, entrando na velocidade dentro da defesa inimiga, seja qual for o tamanho, né? Quanto mais alto, melhor. Quanto mais alto, mais rápido tem que ser a ação. Quanto mais alto for o zagueiro adversário, mais rápido tem que ser a ação. Tá certo? Então, dessa linha aqui até o gol, esses 4 jogadores brasileiros, Neymar, Firmino, William e Coutinho, penetração rápida, ação rápida e chute a gol colocado nos ângulos. Tá certo? Nesses 4 ângulos que eu defini aqui para vocês. 2 ângulos superior e 2 ângulos inferior. O goleiro da Bélgica não pula bem em bolas no chão. Então, tem que ser no canto. Chute no canto. Tá certo? Beleza? Entenderam os jogadores da seleção brasileira? Nessa terceira parte do campo, é a área de defesa Neymar. Por que eu chamo área de defesa Neymar? Porque Neymar, quando entra nessa segunda parte do campo, ele toma porrada. Ele se contundiu aqui, ele toma porrada na lateral, ele toma porrada em qualquer lugar se ele entrar dentro dessa área. Quando ele entra na área daqui, em direção ao gol, tá certo? Aí o adversário tem o medo de fazer a falta. E aí ele pode exercer a sua habilidade, todo jogador brasileiro pode exercer a sua habilidade e marcar o gol, tá certo? Então preste atenção, os jogadores da seleção brasileira, tá certo? No ataque, tá certo? Aproveitando quando estiver dentro dessa área, tá certo? Ofensividade, ousadia, penetração, como a faca penetrando um pedaço de manteiga. Essa é a tática, né? Eu estou aqui falando em sentido figurado, mas é porque às vezes a imagem é mais educativa do que, por exemplo, as palavras, tá certo? Do que a frase escrita,
do que o que está escrito. A palavra, o exemplo visual, às vezes, ele é contundente. E ele passa a mensagem para todas as pessoas, aquelas que têm educação e aquelas que não têm educação. Aprende visualmente, tá certo? Então, esse ensinamento visual que eu estou passando aqui para você, faca cortando o pedaço, cortando ali o pedaço de manteiga. Não há resistência da manteiga e a faca penetra. Então, é assim que tem que penetrar a seleção brasileira, quando entrar nesse pedaço aqui, nesse pedaço de manteiga, que é a defesa da Bélgica. A defesa da Bélgica é um pedaço de manteiga e a faca é quem? É Neymar, é Firmino, é William, é Coutinho. Tá certo? Vocês entenderam, beleza? Vamos falar a respeito do meio-campo. O meio-campo vai ser uma batalha. O meio-campo vai ser uma batalha e eu não quero contar com o Fernandinho nessa batalha, tá certo? Quero ser claro para você, eu não confio no Fernandinho. Ponto final. O Fernandinho é remanescente do 7-1. Era o cabeça de área no jogo do 7-1, totalmente batido, totalmente vencido. Então, Tite, Xavier e Silvinho. Paulinho na cabeça da área, cobrindo os laterais, protegendo a defesa, chegando junto, cometendo falta, fazendo o que tem que ser feito por um verdadeiro cabeça de área. Então, eu quero dizer para vocês, o espírito guerreiro que tem o Casemiro na defesa, na proteção da zaga, por isso que o Brasil não toma gol, porque o Casemiro estava ali, o Casemiro não vai jogar contra a Bélgica. Então, um jogador que já está jogando do lado do Casemiro, que é o Paulinho, pode exercer essa função. Paulinho já era, para mim, o segundo cabeça de área. Ele pode ser o número 1 cabeça de área e o Fernandinho pode ser até o segundo cabeça de área, porque o Fernandinho está entrando no lugar do Paulinho. O Paulinho está exercendo essa função de segundo cabeça de área. Agora, na posição do Casemiro, eu prefiro o Paulinho. Já estou falando para a comissão técnica, pelo amor de Deus, não Fernandinho na cabeça da área, pelo amor de Deus. Inclusive, existe um jogador muito forte que se chama De Bruyne, tá certo? Então, preste atenção. Paulinho na cabeça da área, Fernandinho colando no De Bruyne. Pronto. Fernandinho colando no De Bruyne, chegando junto, não deixando De Bruyne construir a jogada. Aí, mamão com açúcar. Beleza. É assim que a gente pode parar o meio-campo forte no setor ofensivo, que é a Bélgica. Como eu falei para você, a Bélgica investiu em jogadores ofensivos, tá certo? Então, o lado defensivo da Bélgica é fraco. Os jogadores da Bélgica, como são jogadores ofensivos, não sabem marcar. Não sabem marcar, não marcam bem e, inclusive, não dão porrada. Então, atenção, Neymar, não vai ter problema. Você já jogou contra o Anderlecht, já viu. E essa é a escola hoje da Bélgica. A escola hoje do futebol belga na marcação é jogadores que não cometem falta, jogadores que chegam, tentam interceptar jogadas. Infelizmente, eles têm problema na área defensiva, graças a Deus, e é o nosso forte também. A gente tem que ser forte na área ofensiva. O nosso ataque tem que, nesses 3 próximos jogos, funcionar e muito bem. Jogar por música, jogar como um maestro, como uma orquestra, tá certo, Neymar? Maestro Neymar, Sinfônica Brasileira, Orquestra Sinfônica Brasileira, seleção, ataque da seleção brasileira, tá certo? Enlouquecendo os adversários, Firmino levando todo mundo a defesa adversária à loucura, Neymar levando a defesa adversária à loucura, o William levando a defesa adversária à loucura, Coutinho chegando também levando a defesa adversária à loucura, e assim a Orquestra Sinfônica Brasileira do Futebol, que é a nossa seleção, regida pelo maestro Neymar, tá certo? Vai ter muito resultado e vai fazer a alegria do povão favelado, pobre, humilde, que tem no barraco, que toma café, aquele café preto ralado, que é quase transparente, tá certo? Aquela água, né? O café, aquele café que é fervido várias vezes, né? Tá certo? O pessoal aí do feijão com arroz e ovo, tá certo? Nosso povo humilde que sofre, sofredor, tá certo? Nessa crise brasileira. Então, essa seria uma grande alegria, a seleção brasileira campeã do mundo. Neymar, maestro Neymar, sinfonia
sinfônica brasileira do futebol, nossa seleção brasileira. Vamos jogar por orquestra, vamos jogar por música, vamos jogar entrosado, vamos jogar com solidariedade, com fraternidade, com união coletiva, um por todos e todos por um. Um por todos e todos por um. Brasil, Zil, 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 Zil. Tá certo? Solidariedade total. Titulares, reserva, todo mundo junto, tá certo? Na mesma força. Eu quero mandar, já que estou falando de reserva, quero mandar aqui um alô para Jeromel. Jeromel, aquecimento, Jeromel. Fique pronto para entrar no caso de uma contusão do Thiago Silva ou do Miranda. Tá certo? Atenção, Jeromel. E também, até o treinador tem preferido colocar, sempre ele está contra mim na defesa, mas tá beleza. Ele tem preferido colocar o Marquinhos, tá certo? Tudo bem, Marquinhos é franzino, irmão. Marquinhos no corpo a corpo é franzino. Chega junto, antecipa, tem muita qualidade defensiva, tá certo? Mas eu prefiro tônus muscular. Eu prefiro jogador mais do sul, do Grêmio, por exemplo, o Jeromel, tá certo? Para chegar junto, para se impor também no lado físico, beleza? Então, o futebol hoje, nessa Copa do Mundo, a Suécia está demonstrando, a Rússia também está demonstrando que são alto, forte, tá certo? Também a Suécia e também a Bélgica está aí, tá certo? Então, preste atenção, o físico está predominando também na Copa do Mundo. Então, a seleção brasileira tem que entender que nós somos desafiados na parte física, tá certo? Nós temos que ter preparo físico, intensidade total, 90 minutos, 45 minutos no primeiro tempo, 45 minutos no segundo tempo. Intensidade. Intensidade quer dizer bola viva. O jogador não pode ficar parado pensando que vai jogar um feijão com arroz e vai resolver. Não vai. Tá certo? O jogador tem que ser intenso, tem que dar o seu máximo, o seu 100%, tudo que tem, tá certo? Para defender a seleção brasileira, porque é uma Copa do Mundo, são 3 jogos super decisivos, tá certo? E nós temos que estar a 1000%, não é 100%, é 1000%, tá certo? Então, a parte física vai ser muito predominante, vitamina C, vitamina B1, injeção de vitamina B12 intramuscular, tá certo? Aqui na poupança, tá certo? Então, os jogadores da seleção brasileira, aí depois repouso, e o dia seguinte, alimentação de proteína também, tônus muscular, exercício de velocidade, exercício também de impulsão, certo? Jogo aéreo, certo? E exercício de finalização, chutar o gol e também de pênalti e falta, tá certo? Beleza? Entendeu? Tite, Silvinho e Xavier, por favor. Beleza? Então, treinamento de seleção brasileira tem aí amanhã. Hoje é terça-feira aqui no Rio de Janeiro, certo? Então, temos aí quarta e quinta-feira, certo? E o jogo na sexta-feira, beleza? Então, a seleção brasileira tem que estar preparada nesses itens que eu acabei de citar, beleza? A seleção da Bélgica acompanha também minhas orientações técnicas e táticas. Por exemplo, a Bélgica faz o contra-ataque rápido que eu mando. Eu falei na temporada passada, por Paris Saint-Germain, contra-ataque direto, direção ao gol. Né? Mbappé, que joga no Paris Saint-Germain, também faz esse contra-ataque, tá certo? No jogo contra o Japão, o Meunier, lateral direito, que joga também no Paris Saint-Germain, participou do contra-ataque do terceiro gol da Bélgica contra o Japão, tá certo? Então, é contra-ataque, direção direta ao gol adversário. Então, preste atenção, seleção brasileira, eu quero também esse contra-ataque, principalmente quando tiver córner contra o Brasil. Um córner contra o Brasil, a Bélgica vai vir trazer seu zagueiro, todo mundo para dentro da área. E aí, a seleção brasileira toma a bola no córner contra o Brasil e começa o contra-ataque rápido com o Neymar, com o Firmino, com o William, com o Coutinho. Entendeu? Contra-ataque rápido da seleção brasileira, direção direta ao gol da Bélgica. Entendeu? Jogador da seleção brasileira, o córner contra o Brasil. O goleiro pegou a bola, Alisson, entrega rápido ao atacante que parte em direção ao gol da Bélgica, direção ao gol. Tá certo? Se for na direita, diagonal, direção ao gol. Se for na esquerda, parte em diagonal, direção ao gol. Se for no meio, parte em direção direta ao gol. Entenderam? E a Bélgica também está vendo essas informações técnicas e táticas que eu passo para a seleção francesa,
ir para a seleção brasileira, e está fazendo isso e fez o terceiro gol contra o Japão. Beleza? Então, o terceiro país que está acompanhando meus vídeos se chama Bélgica. O primeiro é o Brasil, o segundo é a França, eu faço vídeo para a seleção francesa, e também a seleção, a Bélgica também está acompanhando, tá certo? Não é o caso, eu faço vídeo para a Bélgica, mas eles estão acompanhando também, estão assimilando alguma coisa. Então, vamos agora falar rapidamente a respeito da escalação brasileira. Escalação brasileira, vamos falar aqui, ó, goleiro, Alisson, eu prefiro o Edson. Atenção, Edson, Alisson pode se machucar. Se machucar, Edson, ele sai do gol, joga no futebol inglês, beleza, eu estou tranquilo, beleza? Mas o treinador, a comissão técnica aí, prefere o Alisson. Então, beleza, o Alisson. Alisson, atenção, saída de gol. Não deixa o cara da Bélgica cabecear dentro da pequena área. Não deixa. Por favor, Alisson. Atenção, orientação, fala muito, é um jogo que tem que falar. 3 jogos que o Alisson tem que ser que nem papagaio, falando pra caramba, orientando os jogadores que estão na zaga. Laterais também. Alisson ativo. Beleza, irmão? Tranquilo. O Ederson, se entrar. Graças a Deus, se entrar, beleza. Lateral direito, Fagner. Eu prefiro o Danilo. Danilo está mais aclimatizado no futebol europeu. Atenção, Tite, Silvinho e Xavier. Danilo está mais aclimatizado dentro do ritmo do futebol europeu. Os jogadores da Bélgica jogam na Inglaterra. Danilo joga na Inglaterra. Então, ele sabe como que os jogadores da Bélgica jogam, certo? O Fagner, tudo é novidade para ele, no sentido que ele não joga no futebol europeu, joga no futebol brasileiro. Então, é o seguinte, Fagner, muita atenção, porque eles jogam em cima do lateral direito. Aí que vai ser, você vai trabalhar pra caramba. Preste atenção. Existe um jogador do meio campo ofensivo, do lado esquerdo da Bélgica, um jogador bom, driblador, ele joga em cima do lateral direito. E aí, Fagner, você vai ter que ser um zagueiro. Um zagueiro, um guerreiro defensivo. Não dá bote de qualquer maneira, ataca a bola, ele ginga, ele corta, ele dribla. Olha a bola, Fagner. Corta a bola, pega a bola, dá o bote na bola. Não olha o corpo dele. Se ele joga a bola de um lado para o outro, também não vai na onda. É a bola. Tá certo? É a bola que você tem que estar focado na hora que o jogador da Bélgica pega a bola e parte para cima de você. Porque ele vai partir. É um canhoto, joga no futebol da Inglaterra, dribla bem, vai partir para cima de você. Então fique preparado. Repouso, vitamina B1, vitamina C, vitamina B12, repouso, treinamento, alimentação, durma bem e se prepare, Fagner, para um dos principais jogos de futebol da sua vida. Então, sistema defensivo total, Fagner. Defensivo. Ataque a gente tem, beleza? E tem o William que volta para te ajudar, tem o Paulinho que vai cobrir os laterais e vai te ajudar. Não conte com o Fernandinho. Se o treinador colocar Fernandinho na cabeça da área, Fernandinho não cobre ninguém, meu irmão. Fernandinho é fraco. Na marcação, ele é fraco na cabeça da área. Entendeu? Não adianta. Então, Fagner, você, se jogar Fernandinho cabeça de área, você já sabe que ninguém vai te cobrir. É você e você. Você e Thiago Silva te cobrindo. Só isso. Apoio no meio de campo vai ter somente do William. Felizmente. Certo? Bom, defeito a seleção brasileira tem. Esse é um deles. Vamos lá, agora Thiago Silva. Thiago Silva, o inverno está chegando, já está fazendo 18, 19 graus na Rússia. E você tem um problema aquele problema no pulmão que você teve. Então é o seguinte, firmeza, irmão, firmeza total, firmeza. Você vai trabalhar muito, Thiago Silva e Miranda. Quero falar logo da dupla, Thiago Silva e Miranda. Lukaku, o nome desse demônio, que é o centroavante do Diabo Vermelho, que é a Bélgica. Lukaku é um jogador que joga com raiva, é um jogador agressivo, é um jogador que se escora no zagueiro. Igual eu estou sentado escorando aqui nessa cadeira, ele se escora no zagueiro. Ele fica assim, ó.
joga o corpo dele para cima do zagueiro para poder dominar e virar. Entendeu? Vou repetir. Thiago Silva e Miranda. Lukaku é igual, ele faz igual eu estou fazendo sentado aqui. Tá vendo essa cadeira aqui? Tá vendo esse encosto aqui? Ele encosta assim no zagueiro, prende o zagueiro com as costas dele, controla a bola e vira chutando pro gol. Vocês vão ter um centroavante que vai dar muito trabalho a Thiago Silva e a Miranda. Entenderam? Vocês vão estar sendo colocados em prova o seu lado de físico, preparação física, seu lado tônus muscular, seu lado potência viril, seu lado rapidez de antecipação e de cruzamento, em tudo. Enfim, tudo isso. Entendeu? Não é fraco. Lukaku é jovem, forte e é um jogador que joga com violência no sentido de atacar o zagueiro, no sentido de partir para dentro. Ele é agressivo, certo? Então preste atenção. É um trombador. O que a gente se chamava do Roberto Dinamite, por exemplo, Dario, o Dadá Maravilha, é o centroavante trombador. Entendeu? O centroavante que toma a porrada primeiro, depois parte e chuta no gol. Dá porrada nele, não vai parar. Vai bater na canela de ferro. Então é o seguinte, atenção total, encurta o espaço, marcação homem a homem e atenção, tá certo? No jogador que vem de trás. Beleza? Nos atacantes da Bélgica, atenção. Lateral esquerdo, eu espero que o nosso Marcelo volte para jogar, porque vai ser muito importante o lado ofensivo da seleção brasileira, jogadas que o Marcelo organiza pela esquerda no apoio a Neymar. Marcelo não vai precisar apoiar tanto, porque Neymar está chegando, está voltando na sua preparação física. O Neymar está pegando o ritmo dele mesmo, Neymar, certo? Então, Marcelo, que vem aí de um repouso, que vem de treinamento, coisa e tal, Marcelo está descansado, então pode ter mais força física. Marcelo, faça o máximo, porque se não der, você sai e entra aí o Felipe, que está jogando bem, tá certo também. No lado defensivo, a gente não tem nada o que reclamar dele. Então, Marcelo, o máximo, no lado ofensivo, e jogue e controla toda aquela área ali. Não é o lado que a Bélgica joga. A Bélgica joga pelo lado esquerdo, em cima do lateral direito. Então, o lateral esquerdo, Marcelo, eles não vão explorar muito. Então, preste atenção. Beleza? O meio campo, já falei para você, Paulinho na cabeça da área, líbero na frente da defesa, defendendo, protegendo, certo? Como o Casimiro. Tiver que derrubar, a bola passa, mas o jogador não passa. Beleza? Fernandinho, segundo cabeça de área, ajudando a marcação no meio campo. Primeiro marcação. Depois, se pintar a oportunidade de você atacar, você ataca lá quando você quiser, quando tiver a oportunidade. Mas o teu lado defensivo, importante, porque De Bruyne está em campo. E De Bruyne arma a jogada. De Bruyne joga, irmão. Eu quero, inclusive, pedir aqui ao Paris Saint-Germain a contratação do De Bruyne, o meio campo do Paris Saint-Germain. Bom, já falei, Fernandinho apoiando, solidariedade, fraternidade, apoio total. Segundo homem de meio campo, eu espero que o Tite, que o Silvinho e que o Xavier façam essa modificação, certo? Quando o Fernandinho entra, ele entra no lugar do Paulinho. Paulinho joga de segundo homem de um meio campo. Então, é esse lugar que o Fernandinho pode ocupar. Não vai mudar muito. Ele é um cara que está entrando agora no time. Não é um cara que já está jogando. Ele entrou agora. Então, começar jogando é uma coisa. Entrar durante a partida é outra. E ele já entra durante a partida nessa posição que é o segundo homem de meio campo. Então, ele tem que jogar na posição de segundo homem de meio campo. Quem tem o cabeça de área é o Paulinho, que jogou muitos anos, começou a carreira e jogou no Corinthians de cabeça de área. E tem físico, é forte, é alto, forte, vai para o sacrifício, joga para a equipe, joga no coletivo e tem a sua formação como ser humano adequada para ser o cabeça de área. É preciso ter qualidades humanas
de coletivo, de pensamento de doação, de garra, de vontade, de força física e potência muscular, tônus muscular, para jogar de cabeça de área. E Paulinho tem. Então, tá, altura, peso, músculo, potência. Beleza? Agora vamos para Coutinho. Coutinho e o William. O William na direita, Coutinho caindo mais para a esquerda, mas circulando mesmo. Não pode Coutinho ficar pensando que vai jogar tipo zona de 1940. Ninguém te colocou numa prisão na meia esquerda, a famosa meia esquerda das antigas. Tá certo? Meia esquerda. Você tem qualidade, Coutinho. Cai para a direita, cai para a esquerda. Ajuda o Neymar, ajuda o William. Corre atrás da bola, pede a bola. Coletivo. Tá certo? Jogar junto, jogar por música, jogar coletivo. Parceria. Tá certo? Solidariedade, fraternidade. Um por todos, todos por um. Esse é o pensamento que nós temos que ter nesses 3 últimos jogos para ser campeão e principalmente no jogo contra a Bélgica. No lado ofensivo, Coutinho e o William. Olha, a tática da faca entrando na manteiga. Vai embora, meu filho. Mete bronca. Penetração da intermediária da Bélgica para dentro da defesa da Bélgica. Pode entrar. Entre com vontade, entre com potência. Tá certo? Beleza? É isso aqui, ó. Essa intermediária da área de defesa da Neymar, que eu chamo no Paris Saint-Germain, eu expliquei para ele. Área de defesa Neymar. Você tem que jogar daqui para frente. Ele, de vez em quando, vinha no meio campo. Eu falava, cara, o cara tem que ficar repetindo toda hora a mesma coisa. Mas é. E agora na seleção ele aprendeu. Graças a Deus. Então, ele aprendeu esse contundido. Ele veio aqui no meio campo, no jogo contra o Marselha, e teve um problema no pé. Certo? Então, se ele me ouvisse lá no Paris Saint-Germain, ele não ia fazer isso. Ele ia jogar daqui para frente, e daqui para frente ninguém quer dar porrada no Neymar, porque é falta e é pênalti. Certo, Neymar? Certo, Coutinho? Entrou dentro dessa terceira parte do campo, vai para dentro, irmão. Igual uma faca que entra num pedaço de manteiga. Beleza? Firmino, você é o titular. Como eu pedi para você, gol. Eu quero 3 gols nesse jogo contra a Bélgica. Você joga na Inglaterra, Firmino, e é um jogador excelente, está em forma. Na Inglaterra, você tem feito muito boas partidas pelo Liverpool. E a defesa da Bélgica não é adversário para você. Você pode superar tranquilamente em velocidade, em objetividade, em firmeza, tá certo? Você marca muitos gols e é o jogador ideal para entrar na defesa da Bélgica em velocidade, em penetração e marcar muitos gols. Então, Firmino, eu confio em você, acredito em você. Para mim, você sempre foi o titular e vai ser o titular nesse jogo contra a Bélgica, tá certo? Não quero saber, não aceito outro jogador de centroavante, a não ser o Firmino. Não aceito, Tite, nenhuma declaração de Tite, ao contrário a esse fato. Firmino titular de centroavante. Certo? Vai fazer a diferença. Os jogadores da Bélgica jogam na Inglaterra e Firmino joga lá, conhece como entrar na defesa deles. Tá certo? Aí você vai dizer, Gabriel Jesus também, mas não é a mesma coisa. Gabriel Capita não é a mesma coisa. Por favor, não me irrite. Já estou para lá de Bagdá com você com relação a esse jogador, certo? Por favor. Firmino titular. Gabriel Jesus pede a Tite que coloque o Firmino titular. Pronto, acabou. Acaba com isso. Palhaçada. Atenção, Xavier e Silvinho. Ô CBF. Hoje, o único representante do Nordeste, Alagoas, o cabra macho, o cara que parte para dentro, o cara que marca gol, velocidade, eficiência, gol. Vocês vão querer num jogo desse botar o cara na reserva? Vocês são malucos? Vocês são treinador de futebol? São o quê? É brincadeira isso? Estão brincando? Bom, palhaçada. Entendeu? Firmino titular e acabou. Firmino, olha, eu estou pedindo você titular desde o primeiro jogo. Então agora não me decepcione. Mete bronca, irmão. Firmino titular durante 10 anos da seleção brasileira. E começar de hoje, começar de agora, começar de jogo contra a Bélgica. Titular. Gol. Firmino, gol toda hora. Neymar,
tem velocidade, você tem velocidade. É uma parceria ideal, sensacional, fantástico. Jogada em movimento, inteligência prática. Jogada em movimento, inteligência prática, William. Inteligência prática, Coutinho. Inteligência prática, Neymar. Inteligência prática, Firmino. Movimento, bola viva. Tá certo? A defesa da Bélgica é um pedaço de manteiga. E você tem que ser a faca cortante da penetração dentro desse pedaço de manteiga que é essa defesa da Bélgica. Agora vamos falar a respeito do nosso maestro, nosso grande Neymar. Neymar, atenção, Neymar. Beleza? Neymar nervoso não joga nada. Neymar centralizado, ele é claro e evidente. Ele vê a jogada, ele vê coisas dentro de campo, ele faz coisas dentro de campo que ninguém espera. Ele faz a jogada maravilhosa que só ele tem na cabeça. Até depois do jogo, ele nem pensa que fez uma jogada grande. Poxa, eu joguei... Ele teve um jogo na França que ele arrebentou. Ele falou, poxa, eu estou meio fora de forma, não sei o quê. Ele nem sabe o que faz dentro de campo. Neymar, você é fantástico, irmão. Você não sabe que é paranormal, você não sabe que você tem a velocidade de um carro depois da terceira marcha. Se lembra de Ayrton Senna? Ayrton Senna ia assim, ó, fazia curva em velocidade, ultrapassava em velocidade. Você faz a mesma coisa, ultrapassagem em velocidade, a defesa inimiga. Você vai como carro, quando o zagueiro chega, você corta ele. E um toque de bola, você já dribla o cara. Você dribla um, dribla dois, dribla três. E eu quero que você drible 5. Um golaço de Neymar na seleção. Dribla 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu, Neymar? Velocidade. Ninguém te para depois da terceira marcha de um carro. Esse é aquele problema que eu já falei para você de paranormal, de telecinese. Exatamente. Que aconteceu, o acidente de carro que aconteceu quando você era bebê. Né? E por isso eu compreendo que o seu pai seja empresário. Teu empresário tem que ser teu empresário, teu anjo da guarda. Eu compreendo que sua mãe esteja colada contigo. Ela também estava no carro junto com você quando você era bebê, quando teve acidente de carro e você sobreviveu graças ao sentimento maior dessa união, dessa família Neymar. Entendeu? Eu entendo por que você está cercado de familiares. Eu entendo porque houve lá no começo, quando você era bebê, um acidente que te deu o que o carro tem, a velocidade. Beleza? E você não tem o corpo de velocista, de atleta de velocidade, de corrida. Então, essa coisa é natural. Entendeu, Neymar? Velocidade. Neymar, você tem uma influência importante na equipe. Então, tenha consciência disso. Quando você tomar porrada, continue dramatizando a porrada, mostrando para todos que você tomou porrada, certo? Continue no seu estilo, porque se tu não fala nada, tomar porrada e não fala nada, aí os caras, se você já grita, já fala, e os caras não levam a sério a porrada que você toma, imagina se você ficar calado. Aí é que não vai dar certo. Tá bom? Continua pulando, se você ficar com o pé no chão, você quebra a perna. Eles quebram a sua perna, você tem que tirar a perna do chão, certo? Eles vão entender um dia isso aí. Não precisa explicar, não. Bom, tem que saber cair. Beleza. Então, Neymar, treinamento de pênalti, vai aparecer pênalti durante a partida contra a Bélgica, vai aparecer falta e você vai ter que bater nos ângulos. Courtois, o goleiro, ele é alto, então bate rasteiro. Um grande jogador da seleção brasileira, Romário. Quando o goleiro adversário era muito alto, Romário tocava a bola nos cantos. Rasteiro. Ele fazia isso muito contra o goleiro do Vasco, que era o Carlos Germano. Carlos Germano muito alto. Neymar contra o Vasco, quando jogava pelo Flamengo, tocava lá no canto. Lá no canto. E Carlos Germano olhava, a bola ia lá no canto, não dava para ele pular. Então, Neymar, no canto. Beleza? Chute cruzado. Entra pela esquerda, chuta na direita. Entra pela direita, chuta no canto esquerdo. Beleza, irmão? Tudo de bom. 3 gols, Neymar. Quero 3 gols. Beleza? Neymar, você pode ser o melhor jogador do mundo. Nesses 3 jogos da seleção brasileira, você pode ser escolhido o melhor jogador do mundo. Tá certo? Beleza?
Seleção brasileira dominando o meio campo. Vamos lá falar aqui, ó. 4 jogadores no meio campo, dominando o meio campo. Na marcação, todo mundo ajudando. Solidariedade e fraternidade. Agora é alto nível. São 3 jogos importantes e o meio campo da Bélgica é bom. Então, essa área aqui, a seleção brasileira tem que dominar o jogo. Dominando o meio campo, protegendo a defesa, o zagueiro. Tá certo? Brasil, Zil, vitória 6-0. Como peço sempre, 6-0 Brasil. Vitória, vitória e vitória. Jogo sério. Comissão técnica, passa esse vídeo para os jogadores. E o time da Bélgica não bate, não mete a porrada lá atrás. Então, é fraca a defesa. É um pedaço de manteiga. E o ataque brasileiro tem que se comportar como uma faca que penetra direto ali num pedaço de manteiga e corta o pedaço de manteiga. Certo? Faca contundente, penetrante. Jogadores da seleção brasileira. Bom dia. Estamos aqui em complemento ao vídeo anterior ao jogo da seleção brasileira contra a Bélgica. A gente precisa martelar alguns princípios dentro do futebol com relação a essa equipe da Bélgica, porque é uma equipe boa, é uma equipe que tem um jogo ofensivo, vai atacar o Brasil, e nós precisamos descobrir, e eu já revelei aqui para vocês, o ponto fraco da Bélgica, que é a defesa. Então, nosso ataque vai ser super importante mais uma vez. Nesses 3 últimos jogos, para ser campeão, o Brasil precisa, como eu falei para vocês aqui, funcionar um ataque como uma faca entrando dentro de um tablete de manteiga, certo? A faca Neymar, a faca Firmino, a faca William e a faca Coutinho. Porque eu já expliquei a vocês que a defesa da Bélgica é muito alta. A defesa também da França, se a França passar, também é muito alta. A defesa, por exemplo, a defesa da Suécia, que eu tenho para mim que vai para a final, começa uma marcação com os atacantes, depois meio campo e tal. A Suécia, eu conheço há muito tempo que eu joguei futebol na Suécia, então eu tenho certeza que ela vai chegar na final. Nós vamos ter pela frente equipes altas, zaga alta, zagueiros altos, jogadores altos, de uma estatura aí de 1,90 m, na média. Então, nós precisamos ter uma penetração dentro da área adversária, dentro da defesa adversária, muito contundente, muito direto, penetrante, direto ao gol, sem medo de porrada, porque nós precisamos penetrar dentro da terceira parte do campo, que é o ataque brasileiro, penetrar na defesa adversária, e nessa área, se houver falta, se houver uma falta de fora da área, a gente tem que combater muito bem nos ângulos. Se for dentro da área, é pênalti. Então, nessa fase final, muito importante a penetração dos atacantes, sem medo de levar falta, num comportamento semelhante ao sentido figurado, uma faca penetrando num tablete de manteiga. Tá entendendo? Muita gente, nordestino, quando vê uma faca, pensa besteira, pensa logo que é uma arma. Não, isso aqui é um utensílio doméstico usado na cozinha para descascar fruta, legumes e colocar manteiga no pão, cortar o pão, entendeu? Essa aqui é uma faca caseira que simboliza, dentro da vida doméstica de qualquer cidadão da humanidade, seja no Brasil, seja na Europa, seja em qualquer lugar do mundo, simboliza um utensílio doméstico que corta facilmente um pedaço, um tablete de manteiga. E a defesa adversária eu coloco como tablete de manteiga, é fraca a de defesa, porque os clubes, nesse momento, estão investindo, os clubes grandes da Europa estão investindo em atacante, em jogador ofensivo que marca gol. Eles só querem saber o cara que chuta no gol. Então, esquece de investir na parte defensiva e na parte de marcação. Como está, por exemplo, fazendo a Suécia. A Suécia que já chegou numa situação que pode chegar à final.
tá certo? A Suécia, para mim, é no outro grupo, o grupo que pode chegar à final contra o Brasil. Isso é, para mim, há muitos anos, muitos não é de agora, já definido como possibilidade. Então, o que acontece? Nós temos que ter um comportamento nossos atacantes que são de estatura baixa, né? Como o William, como o Coutinho, como Neymar, como o Firmino, tem que ter uma penetração aguda, precisa, como um instrumento pontudo, entrando num tablete de manteiga. Então, é a faca. Faca Neymar, faca Firmino, faca William, faca Coutinho, penetrando na defesa de manteiga dos adversários. Entendeu o sentido figurado? É isso aqui, ó, a área adversária, certo? Penetrando pela direita, penetrando pelo meio, aqui e pela esquerda, certo? Onde está o maestro da orquestra, Neymar. Então, os atacantes da seleção brasileira são muito importantes. É o front de batalha, chamado numa guerra como o front de batalha. O front de batalha são guerreiros que estão prontos, riscando sua vida, riscando uma contusão, riscando tomar uma porrada, para defender a sua equipe, o seu país. Então, o comportamento de um soldado na guerra, no front de batalha, é aquele soldado que luta pela pátria, que luta pelo seu país sem medo. Então, é preciso não ter medo das defesas altas dos europeus e penetrar a defesa como se uma faca penetrando num tablete, num pedaço de manteiga. Entendeu? Tá certo? Então, é um comportamento militar, uma tática militar. Nós podemos dizer assim, existe um livro de 2.000 táticas militares. Eu recomendo a vocês para empregar no futebol, os treinadores de futebol. Leiam esse livro de táticas militares. Vocês vão aprender muita coisa para empregar no futebol. Tá certo, Tite? Tá certo, Xavier? Tá certo, Silvinho? Tá certo, CBF? Tática é tática. E a tática de guerra também pode ser empregada dentro, justamente, do futebol. E o comportamento dos nossos atacantes tem que ser como uma faca. Entendeu? Então, a penetração... Aí, como eles devem penetrar? Em velocidade. Em velocidade quer dizer como uma faca que não encontra resistência e entra no tablete de manteiga rapidamente. Então, é assim. Penetrando com velocidade, o William é veloz, Coutinho pode apresentar também velocidade na penetração na área, Firmino é veloz na penetração na área e Neymar também é veloz na penetração na área. Então, existe uma equipe brasileira chamada Flamengo. Essa equipe é atualmente líder do Campeonato Brasileiro. E o centroavante, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado, 2017, chamado de Dourado, ele faz um gesto como uma faca, aqui assim, ó, certo? Ele faz com a mão aqui assim, como se fosse uma faca. Né? Dourado faz assim quando ele marca gol. É porque a penetração dentro da defesa adversária é como numa faca. Entendeu? Dourado faz isso com o braço. Ó. Ceifador. Chamam de ceifador para não chamar de não ter conexão com facão e nem com faca, né? Tá certo? Chamam de ceifador. Mas o gesto é aquele gesto, esse aqui, ó, da faca. Certo? Então, a penetração e a marcação de gol no gol adversário, como o Dourado do Flamengo, e o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, e eu sou conselheiro técnico tático também do Flamengo, faço o vídeo com o Flamengo antes dos jogos, e o Flamengo está aí como o Paris Saint-Germain, líder imbatível, invencível do Campeonato Brasileiro. Eu também sou do Paris Saint-Germain, conselheiro técnico tático. Então, é uma tática de penetração na defesa adversária sem medo. Por que sem medo? Se houver uma falta de fora da área, é perigo de gol. Se houver uma falta dentro da área, é pênalti. Entendeu? Então, o atacante da seleção brasileira, os 4 que eu citei, Neymar, Firmino, William e Coutinho, não pode ter medo de ter uma contusão e de ser derrubado dentro da área. Certo? É o Brasil, nós precisamos de vocês. Beleza? É o front de combate como numa guerra. Numa guerra, eu sou filho de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Estudei todas as táticas de guerra,
tá certo? Então, posso dizer para você, existe um livro asiático de 2.000 táticas de guerra. E no futebol há muita parte tática, como são homens, né, liderado por homens, nós usamos muita tática de guerra também no futebol, tá certo? Então, preste atenção, essa é a tática da faca. Faca Neymar, faca Firmino, faca William, faca Coutinho. A penetração na defesa de manteiga do adversário da Bélgica, certo? Vai ser uma disputa importante entre atacantes. Os atacantes da Bélgica vão querer demonstrar que são melhores que os atacantes brasileiros. E cabe aos atacantes brasileiros fazer a diferença, mostrar o alto nível do nosso futebol, como penetrar em velocidade. Controle orientado. O que quiser é bola viva. A bola não pode estar parada, ela tem que estar viva em movimento, tá certo? Movimento é vibração. E vibração é o princípio da matéria, na área da física, entendeu? O Big Bang está em movimento, ele não terminou, ele está em movimento, de onde surgem planetas, tá certo? E toda a matéria tem vibração, tem sonoridade, tem som, certo? Então, o futebol vivo, a bola viva, a bola em movimento, a bola que simboliza o planeta é redonda, tá certo? Beleza? Então, mundos. Então, é o controle orientado, deixando a bola em movimento, certo? Imagine se o planeta parasse a rotação, né, de girar em torno de si mesmo e em torno do Sol. Imagine, certo? Isso é movimento, é a bola em movimento, o planeta Terra e os outros planetas. Então, bola em movimento no ataque. E assim faz funcionar a defesa da Bélgica, fazendo com que a defesa da Bélgica abra espaço para a penetração dos jogadores da seleção brasileira. Fazendo passe 1-2, fazendo passe 1-2, outro deslocando, pedindo, o terceiro deslocando do outro lado, recebendo, levando a marcação, centroavante Firmino deslocando, pedindo, levando a marcação com ele, abrindo espaço para outro jogador do meio campo entrar, o William, Coutinho, o Neymar do outro lado. Importante, a criação do lado esquerdo, finalização do lado direito. Então, o que está acontecendo? Eu faço vídeo para a França, a Bélgica aproveita esses vídeos e estão me acompanhando. Então, eles entendem que a criação da jogada de um lado, ela gera uma finalização da jogada pelo outro lado. Então, criação de jogada pela direita, finalização pela esquerda. Criação de jogada pela esquerda, finalização pela direita. Tá certo? Então, preste atenção nesse princípio de ataque pelas laterais, entrando pela esquerda, cruzando do outro lado, o jogador entrando e finalizando. Os 2 gols da seleção brasileira no último jogo foi entrando pela esquerda, finalização pela direita. O William entrou pela esquerda, chutou cruzado, Neymar finalizou pela direita. Neymar entrou pela esquerda, chutou cruzado, Firmino finalizou pela direita. Então, penetração, finalização pela esquerda, pelo lado direito, tem que acompanhar um jogador para finalizar, caso a bola venha nessa região. A mesma coisa, penetração pelo lado direito. O lado esquerdo do ataque brasileiro tem que ter um jogador para finalizar, caso a bola seja desviada pelo zagueiro ou goleiro, ou então ela não saia bem no chute ao gol, saia cruzado, e aí o jogador, entrando pelo lado esquerdo, pode finalizar na jogada que começa pelo lado direito. Entenderam? Velocidade, movimento. Vida é movimento, certo? Tempo e espaço. Nós vivemos dentro de um tempo e espaço, a vida é o tempo e espaço, a dimensão que nós vivemos, ela é gerada pelo movimento nesse tempo e espaço que nós estamos vivendo aqui agora. Então, a vida é movimento, certo? Então, atenção, movimento, bola em movimento, não bola morta, mas bola em movimento, controle orientado. O que é controle orientado? Você, quando mata a bola, você não mata ela para morrer. Você mata ela já conduzindo, já colocando na direção que você vai. Tá certo? Você antecipa, você ganha alguns segundos a mais, controlando orientado, chamado controle orientado. O Romário era especialista nesse lance. Ele, quando dominava a bola, ele já dominava controlando, colocando ela na jogada seguinte, chegando na frente do defensor, e aí marcando o gol sozinho. Então, atenção, jogadores da seleção brasileira, controle orientado no ataque, no espaço reduzido, tipo futebol de salão. Espaço reduzido, 1-2, e mais ação contundente,
como uma faca penetrando ali o tablete de manteiga, mais contundente, mais preciso, mais direto, direção ao gol, tá certo? Beleza? Vai ser um jogo que a seleção brasileira precisa muito do ataque, já que o ponto fraco da Bélgica não é o ataque, não é o meio-campo, é a defesa. Tá certo? A defesa da Bélgica é o ponto fraco da Bélgica. Então, os zagueiros não dão porrada, não sabem marcar, até os zagueiros são atacantes, como, por exemplo, Munier. Munier é o lateral direito do Paris Saint-Germain, e eu sou conselheiro técnico do Paris Saint-Germain. Ele tem um grande defeito, que é a marcação. Munier não sabe marcar, ele sabe atacar, ataca bem, é um lateral direito que marca gol, marcou 2 gols contra Dijon no campeonato francês, ele entra pela direita como ponteiro direito, como meia direita, ele marca muitos gols, ele é muito alto, né? Como eu falei para você, a defesa da Bélgica é alta, e é lento na marcação. Então, o que aconteceu no jogo contra Bordeaux? O jogo contra Bordeaux, um jogador brasileiro chamado Cafu partiu para dentro de Munier e driblou Munier. Quando ele driblou Munier, Munier ficou batido, ele fez pênalti. Munier pode fazer um pênalti na jogada de Neymar. Neymar parte para dentro de Munier, Neymar. Você conhece Munier, Munier joga no Paris Saint-Germain, Neymar joga no Paris Saint-Germain, dribla Neymar, dribla Munier, Neymar, parte para dentro dele que ele vai fazer a falta, ele vai fazer o pênalti. Fazendo a falta, você bate a falta no ângulo, buscando os ângulos, tá certo? E aí a seleção brasileira vai ganhar um jogo. Pode ganhar um jogo em cima de Munier, porque Munier não sabe marcar. Munier é o reserva de Daniel Alves no Paris Saint-Germain, lateral direito da seleção da Bélgica. Ele fez 2 pênaltis no campeonato francês, porque ele não consegue segurar o atacante, ele não tem velocidade de arranque. Quando o atacante parte do lado dele, ele não consegue chegar na frente do atacante e ele faz o pênalti. Então, Neymar para cima de Munier, tá certo? Como uma faca contundente no pedaço de manteiga que é Munier, parte para cima dele, tá certo? Para cima de Munier, dentro da área ele vai te derrubar e vai ser pênalti, tá certo? Ele não consegue marcar os atacantes, tipo Cafu, que joga, um atacante que tem o nome de Cafu, que joga lá no Bordeaux. Ele partiu para cima de Munier e houve um pênalti contra o Paris Saint-Germain. Inclusive, foi batido esse pênalti pelo brasileiro Malcom, que joga no Bordeaux. Tá certo? O canhoto brasileiro que joga no Bordeaux, chamado Malcom, ele marcou um gol de pênalti contra o Paris Saint-Germain, contra meu time, porque Munier fez um pênalti numa jogada que Cafu partiu direto para cima dele. Então, Munier, ele é lento, a defesa da Bélgica é lenta, e não tem recurso para defender e comete falta e comete pênalti. Então, a defesa brasileira tem que funcionar como uma faca partindo para dentro da defesa de manteiga, que é a defesa da Bélgica. Certo? Faca Neymar, faca Firmino, faca... exatamente, é isso aí. Parece engraçado, mas é verdade. Certo? Então, na concentração da seleção brasileira, principalmente no hotel da seleção brasileira, quero que os jogadores brasileiros falem assim, ó, faca, atacante, olhe para Neymar, fala, faca, olhe para o Firmino, fala assim, faca, olhe para o Coutinho, faca, olhe para o William, faca, que seja uma brincadeira entre os jogadores da seleção brasileira, mas uma brincadeira que demonstra um comportamento tático, um comportamento como jogador de futebol, entrando na defesa adversária, como uma faca, tá certo? Beleza? Que seja uma brincadeira nesse sentido, aumentando ainda mais o poder tático e técnico dessa penetração na defesa adversária. São 3 jogos e os atacantes têm que fazer a diferença, têm que marcar os gols. Então, que penetra a defesa adversária como uma faca, eles são altos, o centro de gravidade do corpo deles é bem alto com relação ao chão. Quanto mais próximo o centro do corpo da pessoa com relação ao chão, mais equilíbrio. Jogadores baixos e jogadores de estatura mediana, ele é melhor driblador, e são jogadores que correm mais rápido e conseguem fazer a diferença na velocidade e no drible contra os adversários, porque ele tem um centro de gravidade mais próximo do chão, tá certo? Mais próximo do chão, e aí consegue ser mais rápido que os jogadores altos, que são mais lentos.
as defesas que nós vamos encontrar pela frente são defesas altas. Então, o comportamento dos nossos jogadores, dos nossos atacantes, tem que ser de velocidade, né? Pensamento rápido, né? Psicomotor, tá certo? Né? A mensagem do cérebro e do corpo rapidamente, e pensamento rápido, pensamento na ação, inteligência prática. É chamada de inteligência prática. O que é inteligência prática? É inteligência no movimento. É a chamada malandragem boa. A malandragem boa, a experiência, o conhecimento, a prática, o conhecimento da técnica e da tática. A malandragem boa é a inteligência prática, né? Chamada assim de inteligência prática. Então, seleção brasileira, olha, tá aqui, ó. Jogadores da seleção brasileira, torcedores da seleção brasileira que estão na Rússia, divulgue isso aqui, ó. Faca, faca, seleção, faca, faca, faca. Como ceifador demonstrou quando marca o gol, ele foi artilheiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Fluminense e é o centroavante do Flamengo, artilheiro do Flamengo também, o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro. Nada mais brasileiro do que o Campeonato Brasileiro, nada mais brasileiro do que o time do Flamengo e nada mais brasileiro do que esse gesto, né, do ceifador fazendo assim, que demonstrando uma faca, tá certo? Então, um comportamento que a seleção contundente brasileira precisa ter na penetração, na defesa de manteiga, penetrando como uma faca caseira, uma faca de pão, uma faca que não tem nada de arma branca, é um utensílio doméstico, tá certo? Entenderam? De cascar fruta, descascar legume. Entenderam? Então é isso aí. Vamos descascar a defesa adversária, como uma faca. Vamos descascar a defesa adversária, tá certo? Beleza? Então tá aí, ó. Beleza? Penetração aguda, direta, decisão. O jogador pegou a bola, dribla, irmão, parte para dentro. Parte para dentro. Garrincha, tá certo? Parte para dentro. Você não risca nada. O que você risca partindo para dentro de uma defesa de jogador adversário? Você risca uma falta, nós somos perigosos batendo falta. Você risca um pênalti, né? Aí o nosso time com pênalti a gente vai ser campeão também. Então, quer dizer, é muito importante o treinamento de falta e de pênalti nessa linha final da Copa do Mundo, onde temos que ganhar cada partida. Cada passo, passo a passo, como a internet. A internet tem um passo a passo. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Nós estamos com 3 passos para ser campeão nessa internet que é a Copa do Mundo. Então, nós já demos 4 passos, falta 3 passos. Esse passo agora se chama o passo da Bélgica. Depois, provavelmente, o passo da França. Depois, provavelmente, o passo da Suécia. Certo? Né? Revanche da Copa de 58. Então, estamos aí. Beleza? Comportamento contundente da seleção brasileira, os atacantes, faca, beleza? Chute ao gol, olha, aqui, ó, tá certo? Nos ângulos, nas faltas e no pé da baliza, na área interna do pé da baliza, tá certo? A 1 metro aqui, o goleiro Courtois, da seleção da Bélgica, ele é muito alto, e narigudo também, meu Deus do céu, não cabe um tucano, parece um tucano. Se você vê um tucano pela frente, atacante da seleção brasileira, Neymar, Firmino, William ou Coutinho, chuta no canto, que o tucano não consegue pegar. O nome não é Courtois, não, é tucano. O nariz dele parece o tucano. Então, chute no canto, beleza? Do tucano, tá certo? Quando o jogador goleiro é muito alto, ele tem dificuldade, até na coluna vertebral, de poder ir ao chão. Ele, para se envergar, é mais complicado, tá certo? Então, para ele subir com o impulso das pernas, como ele é alto, ele é mais fácil, né? Mas ele, para pegar a bola no canto rasteiro, por baixo, é mais difícil. Então, o jogador da seleção brasileira tem que chutar rasteiro, irmão, tá certo? O Courtois vai aceitar, tá bem? Então, tá vendo aí, ó, o goleiro tucano, ele é muito alto. Então, o goleiro da Bélgica, que tem um nariz muito grande, então vamos chutar no canto, rasteiro, beleza? Nossa preocupação defensiva, minha preocupação muito grande desde o começo da Copa do Mundo, com relação à formação dos titulares da defesa. Eu quero, né? Continuo querendo e vou querer até o final, Jeromel na defesa. E acredito que o Thiago Silva tem a saúde fragilizada e nós estamos chegando aí o inverno, o frio na Rússia,
Então, e ele não funciona bem no frio, Thiago Silva. Então, Jeromel, que é gaúcho, Rio Grande do Sul, é um jogador adaptado ao frio, é um jogador do Grêmio, capitão do Grêmio, campeão da Copa Libertadores, é um jogador qualificado, é o capitão do Grêmio, um jogador também liderança, um jogador viril, um jogador forte, como é o Jeromel. Jeromel, aquecimento, tá certo? Aquecimento. Danilo também eu quero aquecimento, porque o Fagner nunca jogou contra o campeonato europeu. Fagner joga aqui no Brasil. E o que vai acontecer? O Fagner ele vai ter que encarar um lado esquerdo do meio-campo e do ataque da Bélgica muito habilidoso. É um jogador que dribla muito e faz a jogada de linha de fundo para centrar em bolas aéreas dentro da área brasileira. Então, o Fagner vai ser 2, 3 jogadores contra o Fagner. Então, eu peço aqui atenção na cobertura pelo meio-campo, do William, do Paulinho, do Fernandinho, para o lado direito. Esse lado direito que eles vão atacar, tá certo? Eles jogam bem, tem um canhoto de habilidade que vai no meio-campo, que vai cair ali para o lado esquerdo e vai dribla pra caramba, vai fazer uma arruaça ali. E, no caso, o Fagner vai trabalhar pela primeira vez realmente. E é um confronto de jogador europeu, atacante da Bélgica, contra um defensor brasileiro que nunca jogou no futebol europeu e vai ter problema. O Danilo é mais adaptado a essa função de lateral direito. Atenção, comissão técnica, Xavier, Silvinho e Tite. Vendo os problemas do Fagner, coloque Danilo em campo, que está mais adaptado à marcação no futebol europeu. Tá certo? Se também apresentar um problema com o Marcelo, coloca também, né, o gaúcho, né, especialista aí na lateral esquerda, que joga no Atlético de Madrid. Ele também vai poder completar esse lado defensivo da seleção brasileira. Agora, o mais importante do lado defensivo da seleção brasileira, na minha opinião, é a cabeça de área. A cabeça de área, o jogador que joga cabeça de área tem que ter dom, tem que ter capacidade intrínseca, capacidade humana, capacidade como ser humano para jogar na cabeça da área. Primeiro, ele tem que ser uma pessoa combatente, uma pessoa viril, uma pessoa que não tem medo de chegar junto e dar porrada. Dar porrada. Isso aqui dá porrada? É acertar assim, ó, tá vendo? Dar porrada, tá certo? Exatamente. É contato físico. O futebol, todos os esportes coletivos, ele tem um contato físico. E Fernandinho, o nome já está falando, é muito inho. É jogador que não dá porrada. Então, o Fernandinho é um jogador que não é eficiente nesse lado de marcação, nesse lado de chegar junto, do contato físico, do contato com o adversário, na disputa homem a homem, corpo a corpo. Tá certo? Então, o melhor seria o Paulinho na cabeça da área. Paulinho na cabeça da área é o melhor jogador no porte físico para substituir Casemiro. Para substituir Casemiro é Paulinho. Fernandinho, na minha opinião, não vai cobrir lateral direito, não vai cobrir lateral esquerdo. Ele joga numa posição que agora na modernidade no futebol, para mim parece uma viadagem, tá certo? Que é a posição de volante. Volante. Parece que vai dar aquela marcha tem um volante aqui e a marcha. Para mim, o volante é o nome de boiola, tá certo? Para mim, é cabeça de área. Cabeça de área define melhor o que é o comportamento de um jogador que joga, homem, masculino e viril, que joga na frente da defesa. Ele tem que dar porrada, ele tem que ir para combate, ele fornece o primeiro combate, ele defende a defesa, ele protege a defesa, ele cobre o lateral, ele chega no adversário com o adversário com a bola no pé, então ele tem que tirar a bola do pé do adversário, então ele tem que impor o físico, ele tem que impor o vigor físico, tá certo? Então, volantezinho da marcha, né? Qual é, compadre? Isso aí para marcha e volante, nome de volante, para mim é nome de boiola. Então, para mim é cabeça de área. Primeiro e segundo cabeça de área. Você está entendendo? Comportamento, futebol masculino, da diferença do futebol feminino, tá certo? Por isso que o México falou que futebol é para homem e coisa e tal. O México tem razão. Então é o seguinte. E o Real Madrid, todo mundo bate. No Real Madrid, Carvajal bate, Casemiro bate,
né? O zagueiro, então, o capitão do time do Real Madrid, bate pra caramba, tá certo? Ele vai em cima do melhor jogador adversário e manda pro hospital, tá certo? Então, é assim que o Real Madrid é campeão da Europa, do Champions League. Então, presta atenção. O futebol masculino tem esse lado que não é nada feminino, não é nada, como é que se diz, democraticamente correto, tá certo? Mas faz parte do futebol. A virilidade faz parte do futebol e do combate. E, como eu falei para você, táticas militares pode ser aplicada no futebol. Essa é uma tática delas, tá certo? Combate na infantaria. Artilharia é uma coisa, infantaria é homem a homem, tá certo? Então, o cabeça de área é um especialista de infantaria, tá certo? Ele bate de frente, ele vai de contato físico, ele tem que ter disposição. E eu não vejo isso no Fernandinho 7-1. O Fernandinho era o cabeça de área do 7-1. Então, para mim, não serve como cabeça de área. Para mim, não deveria nem estar na seleção brasileira. Renato Augusto é que deveria ser o segundo homem de meio de campo nessa seleção, na minha opinião. Eu já falei várias vezes, estou falando desde o começo do campeonato, desde o começo da Copa do Mundo, Tite, Fernandinho não, Fernandinho não, Fernandinho não. Para mim, Renato Augusto, ele contribui mais na marcação e na virilidade e na marcação de chegar junto, proteger a defesa, do que o Fernandinho. Tá certo? Então, o Fernandinho não tem capacidade humana, não é dom dele, de substituir Casemiro. O substituto do Casemiro seria Paulinho e Renato Augusto como segundo cabeça de área. Você está entendendo? Está entendendo, Tite? Está entendendo, Xavier? Está entendendo, Silvinho? Vocês estão armando a seleção brasileira para o adversário, a Bélgica, ganhar do Brasil. Porque o meio-campo ofensivo da Bélgica se chama De Bruyne. De Bruyne é um jogador com muita habilidade técnica. É um freestyler. Ele tem muita habilidade no pé direito, no pé esquerdo. Faz passe de todas as maneiras, de maneiras incríveis, coisas incríveis. Ele faz com a bola para fazer um passe. Tá certo? Ele vai armar o ataque. Quem arma o ataque da Bélgica é De Bruyne. Tá certo? Bem, então, meio campo ofensivo, De Bruyne, ele é muito bom. Então, tenho certeza que no mano a mano com o Fernandinho não vai nem chegar junto, o De Bruyne vai deitar e rolar nessa parada, tá certo? Então, atenção, comissão técnica, Xavier, Silvinho e Tite. Cabeça de área é o Paulinho, certo? Cobrindo o lateral esquerdo, cobrindo o lateral direito, protegendo, não deixando o adversário chutar. Se o adversário for chutar e for travar a bola, cortar a bola, não deixar a bola chegar no gol, né? Cabeça de área, o meio campo ali, Paulinho e Renato Augusto, não deixando a Bélgica chutar no gol, o que vai acontecer? Os zagueiros brasileiros, Thiago Silva e Miranda, vão só cortar a jogada de sobra. Vão antecipar, pum, cortou. O atacante partiu, ele cortou. Tá certo? Cortando. Beleza? Então, aí é o seguinte, o que acontece? A nossa defesa vai ficar bem estruturada. Agora, se botar o Fernandinho cabeça de área, os atacantes da Bélgica vão ficar no mano a mano com o nosso zagueiro. Vão ficar no mano a mano, porque Fernandinho na marcação, para mim, cabeça de área, Fernandinho e ninguém é a mesma coisa. Tá certo? Não serve. 7-1. A seleção da Alemanha entrou pelo meio, entrou por dentro do Fernandinho. Certo? Entrou pelo meio. A seleção da Alemanha penetrou a seleção brasileira pelo meio, em cima do Fernandinho. E a Bélgica vai fazer de novo. Você quer mais informação antes do gol do que esse, do jogo do que esse aqui? Eu avisei antes da partida contra a Alemanha que a seleção brasileira era fraca. Eu fiz um vídeo em 2014. Foi eu que denunciei a Polícia Federal, tá certo? A corrupção da FIFA. E prenderam todo mundo no Copacabana Palace. Então, preste atenção. Eu estou falando aqui agora, antes da partida. Não pode botar Fernandinho cabeça de área. Não pode. Não tem qualidade humana para fazer a função. Olha aqui, cabeça de área. Protegendo a defesa. Num arco. Aqui, ó. O arco aqui, ó. O arco do triunfo. Certo? Esse arco aqui é em frente à grande área. E a função de cobrir lateral direito, cobrir lateral esquerdo, certo? É do cabeça de área. Eu quero cabeça de área. Não faz mais nada que isso.
Aí Fernandinho vai querer subir no ataque, fazer passe, fazer não sei o quê, ir lá na frente. Meu irmão, cabeça de área tem que cobrir e ponto, acabou. Ficar atrás, é mais um zagueiro. É um líbero na frente da defesa. Cabeça de área é um líbero na frente da defesa. Não é mais um atacante. Nós já temos muito atacante de qualidade. Nós já temos um meio campo de qualidade. Um lateral esquerdo de qualidade, que é um dos melhores jogadores do mundo. Tá certo? Não precisamos ainda que o nosso cabeça de área seja um atacante. Nós não precisamos. Precisamos de um cabeça de área que proteja a defesa, como o Casemiro está fazendo e muito bem. O número 8 seria antigo número 8, que seria o segundo homem de meio de campo. Eu quero um segundo cabeça de área. Por que um segundo cabeça de área? Porque quando o cabeça de área vai cobrir a lateral, tem que ter um jogador cabeça de área aqui, substituindo ele, cobrindo ele, para os atacantes não inverter a jogada no meio e chutar no gol. Como, por exemplo, Di Maria contra a França. Kanté foi na lateral, Pogba não veio, segundo homem de meio de campo no meio campo, e Di Maria teve todo o espaço para ajustar o chute e marcou o gol da Argentina. Então, preste atenção nesse buraco no meio, certo? O cabeça de área cobre a lateral, o segundo homem de meio de campo tem que cobrir o cabeça de área, tem que proteger a defesa aqui. Você está entendendo? Está entendendo o que eu estou pedindo aqui? Proteção à defesa, beleza? Aqui, o William. Eu coloco o William aqui, mas na minha opinião é 4-4-2. É o William e Coutinho, se revezando, um caindo para a direita, para a esquerda, livre. Qualidade, jogador de qualidade não pode ficar preso a esquema tático, a tipo zona dos anos 40. Hoje o jogador tem que fazer várias funções. O William faz a função de segundo lateral direito na frente do Fagner, certo? Beleza? Coutinho pode fazer também segundo lateral esquerdo na frente do Marcelo e os jogadores aqui da seleção brasileira. Quando a seleção tem a bola, isso aqui muda, tá certo? Dependendo da bola, da jogada, o jogador se projeta. Coutinho, William e armando a jogada para Neymar e para Firmino. Você está entendendo? Beleza? O meio campo vai correr 10 quilômetros, no mínimo. O meio campo da seleção brasileira vai correr 10 quilômetros. Então tem que estar bem repousado, vitamina C, vitamina B1, e injeção de vitamina B12, certo? A seleção brasileira, os jogadores do meio campo tem que estar bem nutrido, bem descansado, com preparação física de qualidade, de resistência aeróbica, quer dizer, tirar o ar, respirando o ar, para oxigenar o pulmão, para oxigenar os músculos, para oxigenar o cérebro também na inteligência, jogando com inteligência. Então, essa sagacidade e malandragem da boa. Tá certo? Então, atenção, jogadores do meio campo. São 4. E eu quero que vocês tenham resistência física de corrida de 10 quilômetros, 10 a 15 quilômetros. Entendeu? Isso que eu quero de vocês. Beleza? Atleta também. Jogador de meio de campo, corre 10 quilômetros. Bom, tá aqui o William e Coutinho. Tá certo? William e Coutinho, dessa região aqui, para o ataque, é a faca. O esquema da faca. O comportamento ofensivo da faca, penetrando na defesa de Manteiga. Tá certo? Direção ao gol. Drible, chuta. Vamos falar do William e do Coutinho no drible. O William, ele tem um drible para a direita e bate. Para a direita e cruza, né? Esse drible, em 2014, eu fiz o vídeo para o Hulk. O Hulk chutava muito forte, mas ele não conseguia achar o drible que encaixava o chute dele. Então, eu defini, olha, eu fazia isso quando era jogador de futebol. Você dribla o pé na bola, levando e rapidamente chuta. Você está entendendo? É o que o William faz. Ele leva o William faz para cruzar. Ele leva o pé na bola, colado na bola, e depois rapidamente chuta. Quer dizer, cruza. Certo? Esse tipo de drible pode ser feito na frente do gol da Bélgica. William e Coutinho. Vocês pegam a bola, o zagueiro está aqui na frente, tu pega a bola, conduz ela, dribla chutando.
que foi o drible que eu passei para o Hulk, né, em 2014. Ele não viu meu vídeo, talvez, não fez, e a seleção teve aquele problema. Então, vocês podem fazer agora. Na frente, na grande área, essa aqui, ó, na frente da defesa, da Bélgica, o drible com a bola colada no pé, o zagueiro à sua frente, você parte para a direita com a bola aqui, ó, colada, driblando e chuta, rápido. E para o goleiro da Bélgica, que é ruim na bola rasteira, chute rasteiro no canto. Chute rasteiro no canto é buscando esses dois cantos do pé da baliza, certo? Drible com a bola colada, igual o William faz, que eu passei, tentei ensinar o Hulk em 2014, aqui nos meus vídeos, tá certo? Para ele chutar, ele ele não conseguia espaço para chutar o chute dele forte. Então, quer dizer, todo mundo conhecia. Era pegar a bola, fixar o jogador adversário, colando no pé, e como o William faz na direita, o William faz para cruzar, vocês podem fazer na frente do gol da grande área da Bélgica para chutar o gol. Cola a bola no pé, fixa o adversário, parte para a direita e chuta. Mais rápido, porque você cola lá no pé, toca na direita e rapidamente você tem que bater nela, bater na bola no meio e na direção do canto do gol, tá certo? Beleza? Aí potência cabe o teu músculo da coxa, chamado de quadríceps, tá certo? Na academia de musculação, você tem uma cadeira que você levanta assim, ó, você senta assim na cadeira e levanta assim com o pé, certo? Sabe qual é o exercício? Todo jogador de futebol faz isso. Esse exercício é para dar força ao quadríceps, ao músculo da coxa, certo? Músculo da coxa. Faz esse exercício na academia para ter potência na hora que você cortar e chutar o gol. Você está entendendo? Beleza? Bom, jogador da seleção brasileira, tá aí o William e Coutinho. Vamos para Firmino. Firmino, atividade total, Firmino. Eu quero Firmino, um cabra da peste, um lampião, o símbolo nordestino de Alagoas e do Nordeste brasileiro. Firmino, vamos embora, compadre. Gol. Quero 3 gols do Firmino e 3 gols do Neymar. Tá certo? Firmino, arruaça essa defesa aí. Essa defesa. Faca entrando dentro da defesa de manteiga da Bélgica. Tá certo? 3 gols de Firmino, 3 gols de Neymar. Uma loucura. Seleção brasileira, Neymar pode ser o melhor jogador do mundo esse ano. Se ganhar a Copa do Mundo e fazer o que eu estou pedindo. Se Neymar fizer o que eu estou pedindo, ele vai ser o melhor jogador do mundo, campeão do mundo. Tá certo? Presta atenção, Neymar. São 3 jogos para ser campeão do mundo. Se você jogar tudo que eu estou pedindo, você vai ser o melhor jogador do mundo, e bola de ouro, e campeão do mundo, e escambau a 4. Tá certo? Tudo que tu desejar na vida, você vai conseguir se você prestar atenção nas informações que nós estamos passando aqui. Tá certo, Neymar? É agora. Não olhe para trás, olhe para frente. Olhe daqui para frente. Tá certo? Daqui para frente. O negócio é daqui para frente. Beleza? Diferença total. Entra na defesa adversário como uma faca entrando num pedaço de manteiga. Beleza? Entendeu, né? Entendeu? É isso aí. Beleza? Firmino. Atividade, todas as bolas na área, Firmino, você tem que estar atento, ativo. Eu tenho certeza que você é o cara. Você é o cara. Para mim, você é titular desde o começo da Copa do Mundo. Tá certo? Então, Firmino, faca, né? Facão, entrando direto na defesa aí, desbravando a selva da defesa, cheia de eucalipto muito alto, mas que não sai do lugar. Tá certo? A defesa dos jogadores altos da Bélgica. Então, Firmino, tá certo? Atento a todas as jogadas, toda bola sobrada dentro da área você tem que estar. Você tem que estar lá chutando o gol, certo? Colocação do goleiro, você tem que chutar rasteiro. Bola rasteira, o goleiro não pega. Então, bola rasteira, ele é muito alto. Tá certo, Firmino? Romário metia muito gol de bola rasteira em goleiros altos. Então, o passado serve como aprendizado. E o nosso mestre da área, Romário, pode servir também para você, Firmino, marcar gol de bola rasteira no canto, como ele fazia, Romário fazia contra o Carlos Germano do Vasco da Gama. Então, preste atenção, beleza?
Tranquilidade total? Firmino, atividade, irmão. Joga tudo. Você está descansado. Você teve aí, foi obrigado a descansar. A Tite te preservou para a final. Então, vamos lá, meu irmão. Dê tudo que você tem na barriga, de sangue, nas tripas, pela seleção brasileira. Atividade, concentração total, intensidade, potência, tônus muscular, escora o adversário, zagueiro e marca gol. O Firmino hoje tem músculo até no pescoço. O Firmino hoje está tão forte que ele tem músculo até no pescoço. Então, imagina, tá certo? O cara está preparado. É o cara. O cara é você. Romário dizia que ele era o cara. O cara hoje é Firmino. Beleza? Tranquilo. Vamos falar do nosso maestro, nosso melhor jogador, nosso paranormal, jogador da velocidade, do drible em movimento, da inteligência prática, o jogador da liderança, nosso treinador em campo, nosso querido Neymar Júnior, filho do Neymarzão. Beleza. Então, vamos lá. É o seguinte, Neymar, a velocidade, você já está adquirindo aquela velocidade que eu falei para você, que tem algo de... não vou aqui colocar de extraterrestre, tá certo? Que você tem, seria mesmo, você tem um pescoço. Neymar tem um pescoço do mesmo tamanho de Usain Bolt, o atleta jamaicano dos 100 metros, certo? Essa é uma raça humana, que é a mesma raça dos Bourbon. Os Bourbon é uma raça de reis franceses que, na Revolução Francesa, cortaram o pescoço dele. Por que cortaram o pescoço dos Bourbon? Porque os Bourbon têm um pescoço muito longo, e é o pescoço de Usain Bolt, que é o atleta da Jamaica, velocista, e Neymar tem um pescoço muito longo, porque é da mesma raça dele, certo? Vamos pesquisar isso aí para ver se é extraterrestre, de onde vem, porque nossa raça humana, nosso DNA humano tem muito segredo, tá certo? Muito segredo. E a vida não é só no nosso planeta, a vida está no universo. Nós fazemos parte do universo, tá certo? O universo, a Via Láctea e mundos e mundos, e temos essa velocidade da gente ver em jogadores que têm essa morfologia, o corpo tem esse pescoço alongado. E não é algo de músculo. Você vê que Neymar não é um jogador de fundo, assim, corredor de fundo de 100 metros. Ele não tem músculo para tudo quanto é lado. Então, mas ele tem uma velocidade incrível. Tá certo? Então, beleza. Velocidade que é comparável à velocidade do carro. Então, velocidade, o carro começa a andar. Primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha. Na quarta marcha, o carro acelera. Essa aceleração, Neymar, na ponta do pé, igual o bico do carro, ele desvia para não bater, ele dribla, né? Desviando para não bater. Eu lembro muito vendo o Neymar driblando 1, 2, 3, 4, 5. Parece quando o Ayrton Senna fazia a curva, a ponta do carro do Ayrton Senna fazia assim, tum, e assim, tum, fixava o cara e partia para a direita. Fixava o cara e partia para a direita. Neymar faz a mesma coisa com o pé direito. Ele vai para cima do cara e pum, o cara não dá tempo nem de chegar quando ele está em movimento. Neymar é muito eficiente quando está em movimento. Então, Neymar, concentração, o adversário pode até querer dar porrada. A Bélgica não é de dar porrada. Você jogou contra o Anderlecht pelo Paris Saint-Germain, a gente ganhou de 5, metemos muito gol, você meteu o gol, Mbappé meteu o gol. Se lembra, Paris Saint-Germain e Anderlecht? Você já jogou contra os belgas. Então é o seguinte, belga não dá porrada, então você não vai ter esse problema. Se tiver o problema de falta, essa falta, você tem que buscar a falta do meio campo para frente, e vai treinando falta, e precisão, tocando a bola no ângulo, dessa área aqui ao gol. Dessa área ao gol é a área de defesa Neymar, tá certo? Delimitada por mim no Paris Saint-Germain como área de defesa Neymar, e na seleção brasileira continua sendo área de defesa Neymar, tá certo? Área de defesa Neymar. Aqui você tem que partir e sem medo, como uma faca. Penetração como uma faca, entendeu? Faca entrando na defesa de manteiga. Você vai direto e aí, se houver uma falta, você bate a falta no ângulo. Se estiver dentro da área, aí é canja de galinha. Dentro da área, Neymar com a bola no pé, canja de galinha, você
acelerando o jogador adversário, tocando em você, vai te derrubar, é pênalti, e aí no pênalti você bate a 1 metro da baliza, no canto e forte. Não pode bater fraco, não. Não adianta bater 1 metro da baliza, dentro do ângulo de 1 metro da baliza. É preciso bater forte. Espaço-tempo, para não dar tempo do goleiro sair do meio e defender a bola, tá certo? E quanto mais rasteiro, melhor, porque o goleiro é alto. Vamos lá, Neymar, mais de Neymar. Neymar, você tem a liderança técnica da equipe, tá certo? É muito importante o seu comportamento coletivo. E para toda a equipe da seleção brasileira, dos atacantes, eu quero dizer o seguinte: Neymar gosta de jogar assim, tipo, a equipe atacando em bloco o adversário. Entendeu? Neymar é um jogador do front de batalha. É um militar, um soldado do front de batalha. O front de batalha, quando um vai, tem que ir 2, 3, 4 juntos. Tem que acompanhar Neymar. Os atacantes têm que acompanhar a velocidade de Neymar. Acompanhar, não deixa Neymar sozinho. É companheiro, é fraternal, né? Fraternidade, solidariedade. Neymar partiu, parte junto dele. Ele pode precisar de você. Se não marcar o gol, pode fazer o passe para você marcar o gol. Então, o Neymar, ele faz muito passe para outros jogadores marcar gol, tá certo? Então, o Neymar pode fazer essa jogada. Neymar, onipresente, onisciente, todo poderoso, sabendo da sua qualidade, sabendo do seu potencial, usando o seu potencial ao máximo em prol do coletivo, qualidade individual em prol do coletivo e dos companheiros. Jogo coletivo, Neymar carregando a defesa, chamando a atenção da defesa adversária, abrindo espaço para o outro lado, para o William, para Coutinho e para Firmino marcar o gol, tá certo? Neymar também pode levar a marcação. Eu quero que Neymar seja mais ativo, na esquerda, chutando ao gol, chute no canto direito. Na direita, chutando ao gol, chute no canto esquerdo do goleiro, tá certo? Chute cruzado, beleza? Brasil, Zil, campeão 6-0. É o vídeo de hoje, segundo vídeo, antes do jogo contra a Bélgica. Vitória, vitória.